Alerj Entrevista de hoje vai falar sobre a importância da proteção dos direitos dos trabalhadores e dos impactos das terceirizações no Estado. O meu convidado é o deputado Paulo Ramos. Deputado, muito obrigada pela sua presença na Alerj Entrevista. Vamos começar falando sobre a questão das terceirizações. Esse processo começou em 2002 e veio se intensificando ao longo dos últimos anos. Como é que o senhor vê essa evolução? Por que para o Estado é mais interessante contratar essas empresas terceirizadas? Na verdade, nós estamos convivendo com a falência do modelo. Quer dizer, a visão do Estado mínimo, o Estado longe dos setores da economia. Mas quando isso chegou ao serviço público, já era um desastre o Brasil não ter controle dos setores estratégicos da economia. Já foi um erro. Mas chegar à visão de Estado mínimo no serviço público, isto representa hoje, para a população do Estado do Rio de Janeiro, um desastre, uma tragédia muito grande. Por quê? Porque o serviço público ele tem que ter continuidade. E todos que trabalham no serviço público devem ser servidores públicos, com o mesmo regime jurídico, com as mesmas garantias. O Estado do Rio de Janeiro, comparativamente com outras unidades da Federação, foi aquele que mais aprofundou esse modelo. Então, nós vivemos uma situação curiosa, para dizer o mínimo, em que, por vezes, servidores públicos... Vamos pegar o caso da UERJ. Os profissionais da UERJ estão em greve. Vamos lá pela Comissão de Educação, numa audiência, e o reitor diz, mesmo que houver a interrupção da greve, eu não tenho como abrir a universidade, porque eu não tenho portaria, eu não tenho manutenção, né? Eu não tenho vigilância. Limpeza, né? Limpeza e conservação, o Hospital Pedro Ernesto. Então, eu pego esse exemplo, mas nós encontramos isto em todo o serviço público. Não apenas na educação, na saúde. O senhor falou sobre essa diferenciação entre o servidor e o profissional terceirizado. A gente vê isso no caso das organizações sociais, por exemplo, na atuação na área da saúde, até em relação aos salários que são pagos, por exemplo, para um médico, um enfermeiro, servidor do Estado e aquele que é contratado pela organização social, né? Na saúde, a situação alcançou um patamar muito mais absurdo, porque, vou dar exemplo, o Estado transferiu para o município os hospitais Pedro II, em Santa Cruz, Rocha Faria, Campo Grande, Albert Schweitzer, em Realengo. Transferiu para o município e o município privatizou a gestão. Onde estão esses servidores estaduais? Mas mesmo assim, chegamos a ter no Estado a convivência. Quer dizer, num hospital, transferiram um setor para uma OS. E os profissionais de saúde contratados pela OS, ganhando muito mais do que o servidor concursado. Quer dizer, no mesmo ambiente de trabalho, a convivência com esse conflito. Porque, como o servidor concursado, que não tem nem plano de cargos, carreiras e salários. É um desestímulo nessa situação, né? É uma demonstração, claramente, de que há gestores que ideologicamente entendem que devem aprofundar o modelo do Estado mínimo. Estamos chegando a Estado nenhum, nem Estado mínimo. Qualquer dia governar será apenas ter um escritório, que estará tudo transferido para o controle, para a gestão da iniciativa privada. E fracassando.
O senhor falou sobre a falência desse modelo, porque quando se começou a fazer esse tipo de contrato com empresas terceirizadas, a justificativa é de que isso daria mais eficiência ao serviço e que possivelmente também reduziria os custos. Hoje o governo já está revendo os contratos com as empresas porque já se percebeu que os custos efetivamente não foram reduzidos, né? Eu não posso imaginar que tenha sido por incompetência ou por má fé. A bem da verdade, criaram uma situação que levou o Estado à falência. E mais, por vezes, OS são contratadas, OS que têm sede em outro Estado, OS que já estão sendo perseguidas na justiça pelo cometimento de inúmeros ilícitos e são recontratadas. Até a Comissão de Saúde, em um dos debates, falou sobre a existência de uma OS que a sede fica na Avenida Paulista, que é um dos endereços mais caros do país, e supostamente as organizações sociais não têm fins lucrativos, né? Então, como manter uma sede na Avenida Paulista? A verdade é uma mentira. Como não tem fim lucrativo? A transferência de recursos é feita através de altos salários, ou então a OS diz que contratou 50 trabalhadores, mas só contratou 20. E o Estado não dispõe de mecanismos para a fiscalização, ou então existe um acumpliciamento. Mas quem perde? Perdem os servidores estatutários, mas perde a população, que não tem o serviço ou vê o serviço interrompido. E eu falo em todas as áreas, não apenas na área da saúde. E tem outra situação, que é o trabalhador contratado. Por quê? Qual é a cara? Eu estou aqui há alguns anos, então eu acompanho esse processo, sempre me posicionando contra. Eu entendo que servidor público tem que ser concursado, tem que ter plano de cargos, carreiras e salários, tem que ser estatutário. O Estado deixa de pagar a empresa deixa de pagar ao trabalhador. Isto vem acontecendo ao longo desses anos todos. E agora, com a crise, esse problema se intensificou, né? Tem Claro. muitos profissionais, além de sem receber salários, agora estão sendo demitidos pelas empresas pela total impossibilidade de arcar com as suas despesas, né? No passado recente, o servidor, o trabalhador, era demitido e só tinha como alternativa aceitar um novo contrato com a empresa que passou a mediar, a prestar aquele serviço. E mais, às vezes sendo constrangido a não buscar na Justiça do Trabalho os direitos que foram suprimidos. As verbas rescisórias todas. Sob pena de perder o emprego. Por quê? Porque a sucessora da empresa, a substituta, pertence aos mesmos donos da substituída. Na verdade, Só é a que mesma empresa com outro nome. Com outro né? nome. Então, uma situação de desrespeito ao trabalhador, de desrespeito ao servidor público estatutário e de desrespeito à população. E tudo isso aos olhos de todo mundo. E não é dizer que seja por falta de denúncia, por falta de fiscalização. Eu presido a Comissão do Trabalho há algum tempo. Várias audiências públicas, com vários secretários diferentes. E mesmo assim, as coisas continuam. E mais, mesmo com tudo que está acontecendo, não há nenhuma sinalização de que o governo pretende rever esse modelo. Ao contrário, o governo deixa de pagar ou paga um contrato cujo valor está superfaturado, mas agora deixou de pagar muitos meses. Tem empresa que não recebe há 5, 6 meses e, portanto, o trabalhador está há 4, 5, 6 meses também sem receber o salário. O absurdo, a agressão, a violência é tão grande que chegaram ao ponto, algumas empresas pagavam ao trabalhador
apenas o dinheiro para o transporte. Você pode ir para casa e voltar para o trabalho. Agora, vai passar fome, não vai pagar, de graça, né? Os filhos vão passar fome, não vai pagar nada. Você só tem dinheiro para voltar para casa e vir para o trabalho. Quer dizer, um assinte muito grande. Isso é uma questão até discutida no direito trabalhista, né, deputada? Porque se a empresa que é contratada pelo poder público deixa de pagar ao servidor, de quem é a responsabilidade por pagar esses salários? O senhor tem, inclusive, um projeto tramitando na casa que trata desse assunto, que se a empresa terceirizada deixa de pagar, então a responsabilidade passa a ser do governo, né? Você fala no projeto de lei, está tramitando. Mas, a partir de 1999, quando cheguei aqui para o primeiro mandato de deputado estadual, presidindo a Comissão de Servidores Públicos, mesmo assim, começou a haver esse tipo de terceirização, ou aprofundando já, dando uma velocidade maior. E numa interlocução com o Ministério Público Federal do Trabalho, à época, chegamos a já fazer seminários. E aí, a partir de um determinado momento, o Estado passou a responder solidariamente. O que eu tenho agora tentado nesse projeto de lei é, pelo menos, o Estado pagar imediatamente os encargos sociais, para que o trabalhador possa ser ressarcido imediatamente. Ou tenha também os direitos à aposentadoria, à contribuição, fundos de garantias, tudo regularizado, porque não é fácil. Quando vai buscar, por exemplo, a aposentadoria, tem uma lacuna, tem um período onde não consta o pagamento, né, do INSS. Então, a gente percebe, acompanhando tudo ao longo dos anos, que esse equívoco, esse erro foi se aprofundando, mas que chegamos agora a uma situação limite. É preciso que o governador, mesmo sendo um governador interino e um homem experiente, que conhece o mundo do trabalho, o governador Francisco Dornelles é um homem que tem uma trajetória em várias funções públicas, dando a ele condições de avaliar esse erro. É preciso que haja uma autocrítica, pô. E o Rio Previdência? Quer dizer, eles foram contratando pela CLT. É pior do que o trabalho escravo no Rio de Janeiro hoje. Eles foram contratando. Não tem contribuição para o Rio Previdência. Quer dizer, então o serviço público fica precarizado, sem continuidade, os trabalhadores contratados sem direitos, o Rio Previdência descapitalizado e os servidores estatutários denunciando, procurando restabelecer padrões de normalidade. Todos que trabalham para alcançar um resultado participam da atividade fim. A atividade fim num hospital não se resume aos profissionais de saúde. Todos estão contribuindo para alcançar um resultado. O processo é o mesmo, né? Estamos hoje, inclusive, e é um debate que está perpassando no Congresso Nacional, que há projetos para que seja possível a terceirização até na atividade fim. Deputado, eu vou pedir um minutinho para a gente fazer um intervalo e a gente volta falando sobre esse debate no Congresso no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.